Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Dando continuidade no nosso estudo sobre o Sermão do Monte, vamos hoje falar a terceira e última parte. Mas antes, vamos resumir um pouco do que nós temos falado até agora. A primeira parte, que eu chamo de introdução, ela apresenta a identidade dos participantes desse reino de Deus que Jesus está falando. E aí ele começa falando sobre as bem-aventuranças, ou felizes são aqueles que são perseguidos pela verdade, felizes são os que choram, felizes são, enfim. Nós temos essa lista de coisas que parecem um contrassenso para nós, mas nós já falamos de como Jesus vira isso de cabeça para baixo, mostrando que felizes são aqueles que necessitam do Senhor. Culminando naquele versículo tão conhecido, onde Jesus chama os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. Dessa forma, ele está convidando a todos que o seguem para serem também, assim como ele, aquele que traz uma mudança para o mundo. Não só de dar sabor, mas de trazer luz na escuridão. Aquele que traz uma novidade. Então, Jesus continua na segunda parte apresentando como os seus seguidores devem apresentar e viver esse reino. Jesus então apresenta através da lei de Deus como os seus discípulos devem andar de forma a serem retos diante de Deus e diante dos homens. Culminando no versículo chave que diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. E Jesus diz que essa atitude, essa é a lei e os profetas. O resumo de toda a lei é fazer com os outros o que você espera que seja feito a si mesmo. Ou seja, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O resumo de toda a lei. Porque amas ao teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está dizendo que amar ao seu próximo, agir com ele como você desejava que agissem com você, é o resumo de toda a lei. E isso é o seguir a vontade de Deus e o como agir para estar sim dentro do reino de Deus. Agora então, entrando na última e derradeira parte do Sermão da Montanha, Jesus ele apresenta uma escolha que ele fala através de três figuras. Jesus ele apresenta a escolha sobre dois caminhos, que é o caminho do bem e o caminho do mal. Nós já vimos isso no Velho Testamento, quando Moisés apresentou ao povo. Ao fim de toda a lei, Moisés apresenta diante do povo os dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. E ele diz: agora que vocês já ouviram toda a lei, escolham, pois, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Ainda Moisés alerta o povo: escolhei, pois, a vida. Da mesma forma, Jesus, quando termina o seu sermão, ele apresenta esses dois caminhos. Então, a primeira figura que Jesus fala é sobre as duas portas. Uma porta estreita que leva para um caminho apertado e uma porta larga que leva para um caminho espaçoso. Jesus, então, ele alerta aos seus ouvintes que entrem pela porta estreita que leva para o caminho apertado. Em seguida, Jesus apresenta uma outra figura sobre duas árvores. Uma árvore boa que dá frutos bons e uma árvore má que dá maus frutos. Por último, então, Jesus ele ensina sobre dois construtores que começaram a fazer uma construção. Um edificou a sua casa na areia, outro, porém, edificou a sua casa na rocha. Quando vieram as tribulações, quando vieram as tempestades, os ventos, aquele que edificou a sua casa na areia logo se viu em problemas e perdeu toda a sua edificação. Aquele, porém, que edificou a sua casa na rocha, a sua casa se manteve firme e resistiu a todos os problemas que vieram contra ele. Todas as tempestades e ventos não puderam derrubar a casa firmada na rocha. Veja, essas três figuras falam sobre três situações na vida do crente. Nós que seguimos e escolhemos entrar por essa porta estreita
e andar por esse caminho apertado. Na nossa vida com Cristo, quando aceitamos a Cristo e entramos por essa porta, andamos por esse caminho apertado, nós daremos então frutos de vida, frutos de bênção, frutos de uma boa árvore, pois somos plantados em Cristo. A boa árvore, então, é a apresentação da maturidade do crente, que apresenta frutos que glorificam ao Senhor, aquele que o chamou para o caminho apertado. Então, ao andar no caminho apertado, você apresentará os bons frutos, e ao andar pelo caminho largo, apresentará os maus frutos. E por fim, então, a edificação representa o legado da vida do crente, aquele que vê essa construção linda que é a Igreja de Cristo. E ele olha para trás e percebe que essa construção ela não resistirá aos problemas, pois ela foi edificada na areia. Ela foi edificada segundo os caminhos e a vontade dos homens. Então, vindo os problemas e as dificuldades, vindo as tempestades e os ventos, vão abalar as suas estruturas e a edificação não vai resistir. Porém, a edificação que foi edificada na rocha, o edifício que foi edificado na rocha, esse resistirá. Podem vir as tempestades, podem vir os ventos fortes, qualquer problema que seja. E saiba que os problemas virão. A maturidade, o amor, não elimina a vinda dos problemas. Mas, quando vierem os problemas, é certo que eles não abalarão os alicerces da nossa construção. Quando andamos, então, com Cristo, ao entrar nessa porta maravilhosa e nesse caminho estreito que nos ensina, que nos educa, que nos permite dar bons frutos para Ele, nós estaremos firmados numa rocha, um alicerce eterno, que não permitirá que seremos abalados por qualquer coisa. Não haverá frustração, não haverá dor, não haverá dolo algum que nos afaste do firme fundamento da nossa fé, que é Cristo, a porta pela qual entramos e o caminho pelo qual caminhamos. Nele apresentamos os nossos frutos e nele estamos firmados até o fim. Nessa edificação eterna que se chama a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, do qual eu e você fazemos parte. Então eu agora te convido, assim como Cristo convidou a todos os seus ouvintes, ouçam essa palavra e cumpra, coloque em prática. Não permita mais que a sua vida seja uma árvore que dê maus frutos. Entre por essa boa porta, essa porta estreita que tem o formato de Cristo. Siga os seus passos nesse caminho apertado. Apresente frutos dignos do Senhor. E então nós, quando olharmos para trás, veremos essa linda edificação da qual fazemos parte. E poderemos glorificar ao Senhor quando vierem as tempestades, os problemas e as dificuldades. Glorificaremos a uma só voz ao Senhor, pois estaremos firmes e seguros em Cristo, que é a nossa rocha. Deixe-me orar por você. Senhor Deus e Pai, quero consagrar a vida do meu irmão. Quero consagrar cada vida aqui que está participando desse momento. Cada família, cada casa. Te pedir que o Teu Espírito Santo ache local de morada na vida de cada um. Que o Senhor os envolva e os preencha e os permita, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor planejou para cada um. Que o Senhor nos dê coragem e intrepidez para cumprir tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pois o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de coragem e intrepidez e força para cumprir tudo o que o Senhor tem nos dado. Por isso tudo nós te agradecemos e te louvamos, pois o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador. Por isso te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor e te pedimos, ensina-nos, Senhor, a caminhar nos teus passos. Ensina-nos, Senhor, e nutre-nos para que a gente dê bons frutos para a honra, glória e louvor do seu santo nome, para que um dia nós possamos olhar essa edificação da qual fazemos parte e possamos glorificar ao firme fundamento que nos está permitindo viver tudo isso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.